Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Nós vamos começar nosso culto ao Senhor nesta manhã. Quero saudar a todos que estão aqui, os que estão também acompanhando através da internet. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje trabalhar o texto bíblico de Marcos, capítulo de número 2. Mas antes disso, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor misericórdia da parte dele, para que nós possamos juntos aprender da palavra do bom mestre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai. Ó Deus, nesta hora, neste momento, nós nos colocamos diante de Ti para Te bendizer, para Te louvar, para Te enaltecer, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso e porque não há outro Deus além de Ti. Eis-nos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Nós nos humilhamos diante de Ti na manhã desse domingo e Te louvamos porque o domingo, ele é o dia do Senhor. Satanás odeia o dia de domingo, porque foi no domingo pela manhã que ele recebeu a sua sentença. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Nós Te louvamos por isso, Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, pela graça de sermos salvos e pela comunhão com os santos nesta manhã. Fala conosco através da exposição e ministração da Tua poderosíssima palavra. Leva cativo o nosso pensamento, meu Deus. Abençoe nossas vidas nesta manhã. Nos ajude, nos auxilie. Tenha compaixão e misericórdia da nossa vida. Nós oramos neste momento, Te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João Marcos, capítulo 2. Vamos ler do verso 18 até o verso 22. Faremos a leitura e a exposição deste versículo. Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22. Diz assim o cânon das Escrituras. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está ainda com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Somente até o verso 22. Vamos fazer a exposição desse texto, vamos trabalhar alguns minutos nesse texto. Meu propósito é que, a partir desse sermão, desse ensino nesta manhã, nós possamos entender o que realmente é a fé cristã, em contraste com a religiosidade judaica. Portanto, eu quero falar com vocês sobre o tema: o cristianismo não cabe na religião judaica. Vou repetir: o cristianismo não cabe na religião judaica. Só um momento. O Evangelho de Marcos, ele tem como objetivo principal mostrar que Cristo, ele é Filho de Deus. O poderoso, o Senhor, Filho de Deus,
ao mesmo tempo sendo Deus. Ele é filho de Deus, por isso ele é Deus, filho e filho de Deus ao mesmo tempo. Ele é poderoso em ação, ele é poderoso em obras, por isso o Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho dos Milagres. E você vai encontrar diversas vezes Cristo operando sinais, Cristo operando milagres. No próprio capítulo 2, os versos anteriores, nós vemos uma forte oposição que Jesus vai enfrentar a respeito dos escribas e fariseus e também herodianos. São 3 grupos de judeus que se levantam contra Jesus: escribas, fariseus e herodianos. Eles se levantam contra Cristo e se levantam automaticamente contra o Evangelho. Esta oposição ganha muito mais força ao Jesus chamar um homem chamado Mateus, que era chamado de Levi, porque Levi ele era publicano. No capítulo 2, aí, versos 13 até o verso 17, que é o contexto dessa passagem, enseja de forma muito plena isso para nós. Os versos anteriores também mostram uma narrativa onde Jesus ele tem autoridade ao chamar para comer os publicanos. Ele está sentado junto a publicanos e pecadores e come com eles. E isso para a religião judaica era um sinal de escândalo, porque para o judeu assentar-se à mesa é a mesma coisa que fazer uma aliança, de ter um relacionamento. Agora, Jesus assenta-se à mesa com com publicanos e com pecadores. E aqui os fariseus, eles se levantam contra Jesus por causa disso, porque eles vão ficar escandalizados. Então, temos em todo o capítulo 2 do Evangelho de Marcos um conflito, oposição, embate, debate, intriga entre Jesus e os mestres da lei, entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os escribas, entre Jesus e os herodianos. Nós temos um embate religioso aqui muito forte. Os fariseus, eles vêm debatendo com Jesus e perseguindo Jesus desde a cura de um paralítico até o chamado de Levi, aqui no capítulo de número 2. E o embate deles a respeito de Jesus ou contra Jesus vai até a sua morte, vai chegar até as vias de fato. Ou seja, eles vão começar a questioná-lo, a tentar pegá-lo em perguntas e se opor a ele até crucificá-lo, até levá-lo à cruz na sua última semana de vida terrena em Jerusalém. Por isso, o capítulo 2 mostra para nós o embate e a diferença que há entre o Evangelho de Cristo e a religiosidade dos homens. O Evangelho de Cristo e a religiosidade judaica. Dos versos 13 até o verso 17, nós veremos que as bênçãos singulares do Evangelho são pertinentes. As bênçãos propícias, importantes do Evangelho são pertinentes, como, por exemplo, no verso 13 e verso 14, o texto fala a respeito do Evangelho que abre portas para os que são rejeitados. Os publicanos eram rejeitados pela religião judaica. Então Jesus se assenta com eles porque o Evangelho abre porta para os gentios, abre porta para aqueles que são rejeitados. Mas em segundo lugar, o Evangelho também abre porta para os que são chamados pelo próprio Messias, pelo próprio Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor Jesus, ele abrindo portas aqui para aqueles que precisam de ouvir o Evangelho
e a palavra. Por isso, nós veremos hoje, em terceiro lugar, que o Evangelho, ele abre portas para uma vida jubilosa de celebração a Cristo, mesmo não cabendo dentro do farisaísmo ou da religião dos homens. Verso 18 até o verso 22. Por esse motivo, nós veremos aqui nesta manhã que o cristianismo ele não cabe no pacote da religião. Eu vou repetir. O cristianismo ele não se adequa, ele não cabe, ele não tem como entrar dentro do pacote religioso, dentro do pacote da religião. Jesus vai mostrar isso de forma explícita aqui no texto do capítulo 2, versos 18 até o verso 22. Algumas considerações iniciais antes de trabalharmos no texto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, meus queridos, que a religião judaica ela havia transformado a vida em um fardo tremendamente pesado. Tremendamente pesado. No tempo de Jesus, os fariseus, eles estreitavam tanto a porta do céu que Jesus diz que eles mesmos não entravam e nem deixavam os outros entrarem. Isso porque a religião judaica havia transformado a vida num fardo pesado demais, impossível de carregá-lo. E os ritos, cerimônias sagradas eram instrumentos de tristeza e de opressão para as pessoas. Porque este é o papel da religião, é oprimir, é colocar um fardo pesado, é dizer não pode, não faça isso, não faça aquilo outro. Esse é o papel pesado da religião. Em segundo lugar, nós precisamos considerar, antes de entrarmos a lume ao texto, que os discípulos de João e os fariseus, eles ficaram escandalizados com o estilo de vida de Jesus e dos seus discípulos. Nós temos aqui um contraste entre os discípulos de João, os fariseus e os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de João e os fariseus ficaram escandalizados com o estilo de vida que Jesus levava juntamente com seus discípulos. Isso é muito importante nós observarmos e nós vamos ver o que aconteceu que causou espanto neles. O que Jesus e os discípulos tinham que os fariseus não tinham. O que os discípulos de Jesus tinham que os fariseus não tinham. Os fariseus, eles jejuavam para demonstrar a piedade, para demonstrar o ato de ser cauteloso com as coisas de Deus, ser piedoso com as coisas de Deus. Os discípulos de João jejuavam para mostrar angústia, para mostrar tristeza, para que as pessoas vejam um semblante pesado na face deles e começam a ter piedade, e começam a ter dó, e começam a ter piedade deles, começam a se apiedar deles. Então, nós temos uma falsa ideia de jejum aqui. Os fariseus para mostrar espiritualidade, religiosidade, moralidade. Já os discípulos de João para mostrar tristeza, para mostrar tristeza pelo pecado. A palavra aramaica aqui para jejum é a palavra estar de luto, estar angustiante, estar de luto. Porque o jejum era visto como uma espécie de um luto, no sentido espiritual, na época de Jesus. Os judeus, ao jejuar, eles ficavam muito angustiantes, eles ficavam muito melancólicos, eles ficavam muito tristes, com a intenção de comover a Deus, porque na ideia religiosa desde que eu jejue e fique triste, isso vai mexer com Deus, isso vai, abre aspas, comover, fecha aspas, a Deus.
Isaías capítulo 58, verso 3, o profeta diz assim: porque nós jejuamos e tu não atentas para isso? Ou seja, na mente judaica se eu estou jejuando, Deus precisa se atentar para mim, porque eu estou jejuando, porque eu estou pagando uma penitência, porque eu estou fazendo uma obra espiritual, porque eu estou fazendo por onde? E se eu estou fazendo por onde, por que tu não atentas para mim? Por que tu não me respondas? Por que tu não me responde direto? Sendo que eu estou jejuando com muita angústia e com muita tristeza. Essa é a mente religiosa. Os fariseus e os discípulos de João, eles perguntam a Jesus e os discípulos por que eles não jejuam. Da mesma forma como eles jejuavam, como era o rito da religião. E eles perguntam isso em um tom provocativo. Eles perguntam isso em um tom de provocação. A ideia aqui é de censura. A ideia aqui é para Jesus dar uma resposta. Opa, ele pecou contra a lei de Moisés. Opa, ele está indo contra o jejum. Opa, ele está indo contra as ordenanças do pacto, da antiga aliança. Opa, ele está indo contra a Mishnah. Opa, ele está indo contra a Torá. Ele está indo contra a lei de Moisés. O tom é provocativo. Logo, nós temos aqui um grande conflito. Vocês entenderam o conflito? O conflito eles jejuam para mostrar piedade, outro grupo jejua para mostrar tristeza. Vem Jesus e os discípulos comendo à vontade, bebendo à vontade, sem precisar de jejuar, e eles ficam escandalizados e vão questionar a Jesus por que ele não jejua e por que os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus vai dar uma resposta certeira, maravilhosa, poderosa, e vai demonstrar para nós que o cristianismo ele não cabe no pacote religioso. Que o cristianismo ele não cabe dentro da religião judaica. Posto isto, meus queridos, vamos então entender tudo isso à luz do texto bíblico em questão. Verso 18, o texto diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivos jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A pergunta aqui é provocativa, não é uma pergunta simples. Por que eles não jejuam? Não é aquela pergunta, vamos dizer, simpática, né? Não, é uma pergunta irada. Ora, por que eles não jejuam? Por que o Senhor e os seus discípulos não jejuam, uma vez que nós jejuamos e os discípulos de João estão jejuando? Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles eram grupos distintos aqui. Vamos entender quem são esses grupos. Os fariseus, eles eram líderes religiosos extremamente legalistas, que criavam normas fora da lei de Moisés. Eles não viviam a lei de Moisés, eles viviam uma interpretação que eles mesmos faziam em cima da lei de Moisés. Ou seja, eles não obedeciam às normas, eles obedeciam às regras de cumprir as normas. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender esta neurose religiosa? A Bíblia diz uma coisa, mas eu vou lá e crio uma norma de como cumprir essa coisa. A Bíblia diz isso e eu vou criar uma sistematização em cima daquilo que a Bíblia diz para mim satisfazer o meu próprio ego ou demonstrar para as pessoas o quão religioso ou quão cumpridor da lei eu sou. Isso é uma característica peculiar da religião farisaica. Entre essas normas que eles criavam em cima da norma de Deus, era o jejum. Na lei de Moisés, só havia jejum obrigatório uma vez no dia, uma vez no ano, que era o dia do Yom Kippur, também chamado de o dia do perdão, onde o sacerdote
ele derramava sangue de um cordeiro na tampa do propiciatório para perdão de pecados, expiação do pecado de toda a nação de Israel. Então era proclamado um jejum nacional, um jejum extremo para toda a nação. Toda, era obrigatório todos os judeus jejuarem no dia do Yom Kippur. E além disso, eles jejuavam toda quinta-feira. Era costumeiro eles jejuarem toda quinta-feira. Porém, os fariseus pegaram isso e mudaram essa questão aí. Os fariseus, eles criaram vários outros jejuns em cima desse jejum nacional e desse jejum na quinta-feira. Eles se gloriavam por jejuar 2 vezes na semana. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus fala a respeito do fariseu e do publicano. O que o fariseu dizia? Ele batia no peito e dizia: eu jejum 2 vezes na semana, porque isso era motivo de glória para um fariseu. Porque a norma é 1 vez por ano, obrigatório. E se você quiser fazer algo a mais, você pode jejuar na quinta-feira. Agora vem alguém e bate no peito e diz: eu jejuo 2 vezes na semana. Isso era a mentalidade farisaica. Eles criavam essa norma obrigatória de jejuar 2 vezes na semana em cima de uma lei que Deus já havia estabelecido. Isso se tornou o símbolo religioso deles. De tal forma que quem não jejuasse 2 vezes por semana era considerado miserável pecador. Por isso que o publicano, ele não batia no peito, ele subiu dizendo assim: sê propício a mim, miserável pecador. Porque na mentalidade do fariseu, o que acontecia? Na mentalidade do fariseu, quem não jejuasse essas 2 vezes na semana era considerado miserável pecador. Os discípulos de Cristo, eles não praticavam isso. Jesus estava com eles nas festas, nas casas, nos locais públicos, comendo, bebendo, estando com eles. Isso era muito comum entre os discípulos de Jesus. E os discípulos de João, como é que eles jejuavam? Os discípulos de João, aqui é João Batista. João Batista, ele era uma seta e morava no deserto. Ele era da região ali de Qumran e ele vivia em jejum e privação. Por isso, os discípulos de João jejuavam. E nesse momento aqui, eles se juntaram para criticar Jesus. Veja só. Os discípulos de João Batista fazendo coro com os fariseus para criticar Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Olha que situação. João Batista era diferente dos outros, porque existia um grupo chamado essênios, e os essênios, eles não concordavam com toda a glória e a pompa do templo de Jerusalém, então eles foram para o deserto, e lá eles compilaram muitos pergaminhos, que inclusive hoje nós conhecemos como os pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados lá no deserto de Qumran, porque os essênios afastaram da religião judaica, porque eles consideravam esse farisaísmo perigoso, então eles disseram: não, nós vamos afastar então desse grupo maligno religioso e vamos para o deserto. E lá eles viveram como ermitões no deserto, separados da sociedade. Por isso que João Batista vivia no deserto, comia gafanhoto e também mel silvestre. Porque ele não concordava com as práticas que eram feitas dentro do templo, a venda, o comércio. Ele não concordava com toda a decrepitude daqueles homens, a falta de moralidade daqueles judeus. Então eles eram muito também legalistas em muitos aspectos. Aí vem eles fazendo coro com os fariseus. Os fariseus estão lá criticando, aí vem eles e junta também. E vão criticar os discípulos de Jesus, porque eles estão comendo, porque eles estão bebendo e porque eles não estão jejuando. Meus queridos, esse episódio
enseja para nós, pelo menos, duas lições importantíssimas aqui. Em primeiro lugar, isso nos ensina que a religião, ela pode se transformar em um fardo pesado, em vez de ser um instrumento libertador. A religião, ela pode se transformar em um fardo pesado, ao invés de ser um instrumento de libertação de vidas. Os fariseus, eles jejuavam para serem vistos pelos homens e atraírem a atenção de Deus para si. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, verso 5. É válido destacar que Jesus, ele não era contra o jejum. É necessário o jejum. Jesus ensinou o jejum correto. Inclusive, Jesus mesmo jejuou durante 40 dias no deserto, antes de começar o seu ministério. Ele não é contra o jejum. Ele é contra e condena o jejum hipócrita. O jejum dos hipócritas. O jejum dos fariseus. Moisés, os patriarcas, os profetas, a Bíblia sempre ensinou o jejum. Reis no Antigo Testamento jejuaram e receberam gloriosas vitórias no Senhor. O jejum, ele não deve ser sempre. Você não deve jejuar todo dia, senão você vai virar um fariseu. O jejum não deve ser sempre. O jejum deve ser apenas em ocasiões especiais, em ocasiões necessárias. Porque senão você vai se gloriar e você vai achar que Deus vai responder somente se você jejuar. E isto é hipocrisia. Porque Deus não se compra, não é barganha. Deus não vai responder porque você jejuou. Deus responde por isso que você jejua, é o contrário. Ah, eu preciso de uma porta de emprego, toma lá jejum de 10 horas, de 20. Para com isso, isso é jejum de fariseu. Nós recebemos as coisas de Cristo, não é com barganha, é pela graça. O jejum, ele deve vir acompanhado com a oração. São dois pés que andam juntos, o jejum e a oração. E para que serve a oração? É para determinar as coisas que Deus tem que fazer? Obviamente que não. A oração é para ter comunhão, é para um diálogo com o Pai. Logo, o jejum também deve ser comunhão, adoração, momento de adoração e de reflexão. Então, a religião, ela transforma aquilo que é prazeroso em escravidão, em instrumento de tortura. A vida que Jesus oferece, meus irmãos, ela é uma festa de alegria e não luto e tristeza. Olha o verso 19, olha o que vai acontecer. Respondeu-lhe Jesus, porventura jejuar, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O que Jesus está dizendo aqui? Você é convidado para ir numa festa de casamento. Já pensou uma festa de casamento? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso aqui. Você é convidado para uma festa. Está lá aquela bela Coca-Cola, aquele belo vinho, aquele frango, aquela comida, aquele alimento bom. Você vai jejuar, gente? Ora, para que te convidou? Para que eles estão servindo alimento, sendo que as pessoas que estão indo estão de jejum? Uma coisa não faz sentido. Jesus está dizendo aqui que a vida com Cristo é semelhante a uma festa de casamento, onde tem comida e onde tem bebida. E onde tem comida e bebida, tem fartura, tem alegria, tem abundância e tem prazeres. Jesus está dizendo que a vida com Ele, a vida cristã, ela é semelhante a uma festa. A vida cristã, ela é festa. Ela não é luto, ela não é tristeza, ela não é esse negócio que a religião tem pregado por aí.
que não pode cortar o cabelo, que não pode pintar as unhas, que não pode colocar uma saia, e isso é demoníaco. Que tem que colocar um véu na cabeça, tem uma denominação aí que é satânica, porque ensina tudo que a Bíblia ensina de verdade, eles ensinam ao contrário. Eles distorcem a verdade da Escritura a fim de satisfazer a própria lascívia deles. Porque as mulheres não podem colocar uma calça, mas podem vestir uma saia que vai até o pé, mas a vácuo, né? A vácuo, para mostrar as protuberâncias. E os varões lá atrás, com o olho desse tamanho, na santidade de Deus. Hipócrita, nojento, mentiroso, diabólico. A vida cristã é uma festa de alegria, de liberdade. Vida com Cristo é semelhante a uma festa de núpcias, a uma festa de casamento, a uma festa de celebração. É alegria intensa, é alegria eterna. É bem provável que os fariseus incentivavam os discípulos de João, contaminando-os para chegar até Jesus e fazer essa pergunta aqui. E a pergunta no verso 18 é capciosa. Não para saber, eles não perguntam para saber. Eles são hipócritas, eles já sabiam a resposta. É uma retórica, é uma pergunta de retórica. Eles não perguntam para ter entendimento, sem maldade, né? Vou perguntar porque eu preciso de um conhecimento. Não, eles são maliciosos. É uma pergunta capciosa, é uma pergunta de algibeira, é uma pergunta de bolso. Eles perguntam para criticá-lo, para expô-lo como falso. Por isso ele não jejuma. A resposta de Jesus, no verso 19, vai ser uma resposta certeira. E Jesus vai usar 3 parábolas, ou 3 metáforas, ou 3 símiles, que são figuras de linguagem usadas por Jesus aqui para figurar, para dar um significado. Primeira metáfora é a festa do noivo. Verso 19 e verso 20, vamos ler novamente o 19 e chegarmos no 20. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aqui ele está usando uma festa de casamento como metáfora. O casamento judaico, ele durava cerca de 7 dias. Ele durava cerca de 1 semana. E muitos convidados eram convidados. Havia muitos convidados para a festa. Muitos convidados, muita bebida, muito vinho, vinho extenso. Muito vinho, muito convidado. Nozes eram jogados aos convidados. Hoje, talvez na nossa cultura aqui, é de jogar o arroz, né? Aquela cultura mais antiga de jogar o arroz. Hoje não, nem tanto. Mas no tempo de Jesus jogava-se nozes aos convidados. A procissão era feita de danças diante da noiva, danças diante da plateia, uma alegria extensa, uma alegria imensa. Jesus aqui ele usa essa ilustração e diz que no meio da festa os convidados resolvem jejuar. Você já imaginou a cena? 7 dias de alegria, tudo preparado, a mesa toda farta. E no meio da festa, todos os convidados vão jejuar. Nós viemos aqui, mas nós vamos jejuar. Mas por que vocês vieram na festa? Não, nós viemos, mas nós vamos jejuar. Olha que coisa antagônica. Jesus usa essa ilustração e diz que no meio da festa de casamento, os convidados resolvem jejuar. E quem jejua em festa de casamento? Quem jejua em festa de casamento? Se está na festa de casamento, então não pode jejuar.
Se o noivo está entre eles, eles não podem jejuar, porque se eles jejuarem com o noivo presente na festa, vai ser um insulto ao noivo. Isso até dentro da nossa casa. Se chegar alguém na sua casa na hora do almoço e você, não, melhor, se você convida alguém para almoçar na sua casa e chegar lá e a mesa está posta e a pessoa diz assim, não vou comer. Olha, mas eu te convidei para comer, eu gastei, eu fiz isso, preparei uma mesa farta. Não, eu não vou comer. Isso é um insulto para quem o convidou. Aí Jesus disse, quem jejua com o noivo ainda presente, com o noivo na frente, com o noivo na festa, não pode fazer isso. É um insulto. Quem jejua em festa de casamento não combina. O noivo aqui, claro que é o próprio Senhor Jesus. O Messias já chegou e nós não precisamos mais jejuar. É isso que ele diz aqui. Se o noivo está presente, quem vai jejuar? Porque se o noivo está presente, tem a noiva, tem a festa, tem alegria, tem comes e bebes. Então, se o noivo chegou, vocês não precisam mais jejuar. Mas quando o noivo sair, aí sim vocês precisarão jejuar. Em Cristo, meus irmãos, a lei é plenamente satisfeita. O noivo chegou. E se o noivo chegou, a lei, ela está satisfeita. Porque Cristo, Ele é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de jejum enquanto Cristo está presente. Quando Cristo não estiver presente, aí nós precisamos jejuar. A graça, através de Yeshua, inaugura para nós um tempo de libertação, um tempo de liberdade, porque Ele mesmo diz, quando diz, eu vim para dar vida aos cegos, para dar luz aos olhos dos cegos, para pôr em liberdade os algemados, os que estão cativos. Então, no verso 20, primeira vez no Evangelho de Marcos, Jesus sabia que haveria de morrer. É a primeira vez que Jesus anuncia aqui no Evangelho de Marcos a sua morte, porque ele diz que o noivo será tirado. O noivo será levado. O noivo será tirado. No caso, ele aqui dizendo. Por isso os seus discípulos ficariam sem o noivo. O noivo tirado, naqueles dias jejuarão. Notem que ele não, verso 20, notem que ele não é contra o jejum. Ele afirma aqui que vai ser necessário o jejum lá na frente. O jejum por motivos e por ocasiões erradas é que são resultados de críticas aqui de Jesus e da sua resposta. Nesse tempo agora, até Cristo vier, até a volta de Cristo, nós podemos sim jejuar e orar e buscar a santificação e estar em jejum e consagração com o Pai nesse tempo agora. Mas naqueles dias não era o momento. Naqueles dias não era a hora. Essa é a primeira metáfora que Jesus usa para ensiná-los qual a maneira certa de jejuar e qual a hora certa de jejuar. Mas Jesus vai usar uma segunda metáfora, que está aí a partir do verso 21, que é o remendo de uma veste. Verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura, o rompimento de uma veste. Se você pegasse um tecido rasgado e emendasse esse tecido rasgado, ao lavar o tecido, ele encolhia na sua própria mão. E encolhendo com aquele remendo, ele poderia rasgar, e o rasgo do tecido aumentava ainda mais a ruptura. Você não entendeu?
Vou explicar de maneira muito simples. As ruas de Montes Claros. Quando chove, não tem um buraco. E quando a má gestão que nós vivemos não quero aqui citar nomes, até porque a pregação é ao vivo. E quando tapa-se os buracos, parece que passa aquele, como se diz, né, um melzinho de coruja em cima, e quando chove parece que o buraco fica maior ainda. É o que Jesus está dizendo aqui. Você não pode pegar e colocar um remendo em um pano velho. Você tem que jogar fora o pano velho, meu querido. Você não pode remendar a rua velha. O asfalto está velho, quebra e faz tudo novo. Porque se você for remendar, vai chegar um momento em que o remendo vai sair. É enxugar molhado, é enxugar gelo. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele está ensinando aqui no verso de número 21. Porque o Evangelho, ele abre portas para uma vida nova. E é nesse sentido que eu vou dizer para vocês que o Evangelho de Cristo, ele não tem como propriedade mudar vidas, necessariamente, mas de transformar vidas em uma nova criatura. Jesus, ele não apenas muda você, mas ele faz você nascer de novo. Ele não disse para Nicodemos, é necessário você mudar de vida, Nicodemos. Não, nascer de novo. Porque quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Vou repetir para você nunca esquecer essa frase. Quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Você já nasceu naturalmente, nasce espiritualmente, nasceu de novo, você só vai morrer uma vez. Não vai ter mais morte, você vai ter a vida eterna. Louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo aqui no verso 21 e no verso 22, um remendo novo em um pano velho abre uma fissura ainda maior. No verso 20 e no verso 21. O cristianismo, ele não é uma reforma do judaísmo, nem um remendo de práticas judaicas. Que a maioria diz assim, Jesus não cumpriu a lei por nós, não. Não, Jesus não destruiu a lei continua. Não, gente, a lei tem sua totalidade em Jesus. Ele cumpriu toda, não é parte da lei. Ele não transformou a lei em graça. Não, ele cumpriu a lei por nós. Precisamos de absolutamente fazer nada da lei. O que nós temos que obedecer é as palavras de Jesus. Jesus diz, novo mandamento é este que vos ordeno. E ele diz que quer cumprir toda a lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Você já cumpriu toda a lei. Não precisa de 613, não precisa de 10 mandamentos. Você cumpre toda a lei amando a Deus acima de tudo e amando o próximo como a si mesmo. Esse é o novo mandamento que eu vos ordeno. Fechado. Se você tentar cumprir, você vai tropeçar em um ponto e você vai ser culpado de todos os outros. A lei é maldita. A lei, ela leva-nos à condenação, ela não salva. Um remendo novo em pano velho abre uma fissura ainda maior. O cristianismo, ele não é uma reforma do judaísmo, nem um remendo de práticas judaicas. A vida cristã não é um verniz que você passa para tentar brilhar ainda mais, ou uma criação de uma estrutura rota, furada, mas é uma vida nova, morrendo a velha vida e nascendo de novo. Por isso a reforma cristã, a reforma protestante, ela não foi um remendo novo em vestes velhas. Foi uma volta ao antigo cristianismo, ao cristianismo bíblico, a uma volta às Escrituras. Jesus está dizendo aqui que ele traz algo novo, que ele traz novidade de vida. O vestido velho aqui, o remendo velho, a veste velha, era a lei judaica. A graça representa vestes novas.
E o remendo aqui representa o farisaísmo. Os fariseus daquela época, os legalistas. A graça é o linho novo, é o linho fino. A vida cristã não é uma mistura de práticas velhas com práticas novas. A vida cristã não é uma mistura do judaísmo com o cristianismo, como muita gente está fazendo por aí, inclusive construindo o templo de Salomão, colocando a arca da aliança na igreja, fazendo festa de Pentecostes, de primícia, de tabernáculo e do sei mais das quantas. Isso é misturar o remendo velho com o remendo novo, vai romper. O cristianismo é novidade de vida, é o evangelho. Vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. O velho tem que morrer. Eu não estou falando aqui seu marido, não, tá? Estou falando aqui a antiga aliança. O velho tem que morrer. É a antiga aliança. Gente, as pessoas estão querendo recosturar novamente o véu que já foi rasgado há mais de 2000 anos atrás. Para a gente fechar, Jesus vai tratar aqui do vinho novo e dos odres novos, verso 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres, o quê? Novos. Vida cristã, meus queridos, não pode e não deve ser acondicionada numa estrutura velha e arcaica chamada religiosidade. Vinho novo precisa de odres novos. O que era o odre? O odre, ele era um saco de couro com uma certa elasticidade natural. E ele era usado, era um saco feito de couro de animal, que se esticava naturalmente. Ele era pequeno, mas se tornava grande, porque ele se esticava naturalmente. Ele era usado para conservar o vinho. Na época não havia engarrafamento, de vinhos engarrafados. Era colocado dentro do couro para curtir, para deixar ali curtindo e fermentando. O problema é que no odre o vinho fermenta, e quanto mais fica ali dentro daquele couro, fermentando, o fermento do vinho vai fazer o odre se expandir, vai fazer o odre crescer, se expandir, se esticar, até o ponto de o couro chegar a rasgar, se não tirar. Se deixar muito tempo, vai esticando, vai enchendo, até rasgar. Mas depois que o couro ele era curtido, ele era preparado primeiro, era armazenado de forma correta, o odre, depois que o odre ele ficava velho, ele podia guardar o vinho, mas o vinho poderia se perder. Perdia o odre e também perdia o vinho. Por isso, o vinho novo só dava para colocar em odres novos. E vinho velho, claro que somente em odres velhos. Porque o vinho novo ainda está em fase de fermentação. E em fase de fermentação, vai dar o tempo certo de expandir o couro e armazenar de forma correta o vinho e ele não se perder. Agora, o vinho velho já está fermentado, colocando em odres velhos, o odre também já está bem esticado, claro que vai derramar, claro que vai romper, claro que vai perder muita coisa do vinho. Por isso, o vinho novo só dava para pôr em odres novos. O vinho novo aqui é Jesus Cristo, que veio trazer coisas novas. O odre velho aqui é a lei judaica, que não esticava mais. Já chegou até o limite.
Quando Jesus veio, chegou tanto no limite que havia 2 sumos sacerdotes. Só podia ter apenas um. Mas a disputa por grana era tanta. É do mesmo jeitinho de hoje. A disputa por grana, o poder eclesiástico e monetário era tão grande que existia Anás e Caifás disputando o mesmo cargo de sumo sacerdote. Imagina que tremenda corrupção que havia na religião no tempo de Jesus. Havia muito comércio da fé naquele período, ou seja, o odre já estava rompido praticamente. Já não cabia mais nada dentro dele, de tanto que ele estava esticado. O odre já estava tão velho que não tinha nem como esticar mais. O vinho novo do cristianismo, então, não cabe nesse odre. Não dá certo nesse odre. Não foi feito para esse odre do judaísmo. O vinho novo ainda estava em fase de fermentação. Jesus ainda estava ensinando os seus discípulos a respeito da fé, a respeito do evangelho, a respeito do amor ao próximo, a respeito do amor a Deus, a respeito do que é a graça em Jesus. Ele ainda estava ensinando para os discípulos, ou seja, o vinho ainda estava em fase de fermentação. E quanto mais o vinho fermenta, os gases são liberados dentro do odre de couro e vai aumentando a precisão do odre, até o ponto de ele esticar-se. Portanto, o vinho novo precisa de odres novos, e o vinho velho deve ser conservado em odres velhos. Por isso, o cristianismo novo não cabe na religião velha, caduca do judaísmo. Nunca pegue o vinho novo e coloque no odre velho. Vamos a alguns ensinamentos que esse texto nos ensina. Primeiro, a gente orar. Incompatibilidade entre lei e graça. Incompatibilidade entre a lei judaica e a graça de Cristo. O reino de Deus, ele é o vinho novo. O reino de Deus é as vestes novas. O reino de Deus são convidados que comem à vontade. Mas a falsa religião judaica é odres velhos, vinhos velhos, remendos velhos e jejuns velhos. Tudo velho. Segundo lugar, o cristianismo não é a continuação do judaísmo ou a reforma dele. Embora veio Jesus do judaísmo e o cristianismo nasceu do judaísmo, o cristianismo é distinto do judaísmo hipócrita. O cristianismo é novo, é novidade de vida, é algo novo, como vinho novo, como vestes novas, como moldes novos, odres novos. Terceiro lugar, os amigos podem se relacionar com o noivo na festa, podem comer o alimento, pois o evangelho não depende da religião, e Deus não vai te aceitar mais se você jejua mais, e nem vai te rejeitar mais se você não jejua. Deus não fica feliz o dia que você ora 2 horas e fica triste o dia que você ora 1 minuto. Para Deus isso não importa. Deus avalia a sua intenção do seu coração. Não estou dizendo que você deva viver uma vida desregrada e que deva orar só 1 minuto. Não, você tem que passar horas e horas buscando a Deus. Mas saiba que se você achar que você orar 2 horas é mais importante, é mais espiritual do que quem ora 1 minuto, você é um fariseu. Você é um fariseu. Em quarto e último lugar, a graça somente a graça. Isso foi o lema da reforma protestante. Sola gratia. Não é a graça mais um pouquinho da lei. Não é a graça mais os 10 mandamentos. Não é a graça mais eu tenho que fazer isso. Não é sola gratia. Está aqui, ó. Sola gratia. Somente pela graça. O pecador nada pode fazer para ser salvo. O que eu tenho que fazer para me ser salvo? Obedecer os 10 mandamentos, cumprir a lei, guardar o sábado, deixar de comer carne de porco, ir ao culto todo domingo, dar 10% do seu salário. Nada disso. O pecador nada pode fazer para ser salvo. Ninguém pode ser salvo. Ponto final. É impossível ser salvo de acordo com o que você pode fazer.
porque o que você pode fazer não é o Evangelho. O Evangelho é o que Cristo já fez na cruz do Calvário. Por isso, o que é impossível aos homens fazer alguma coisa, é possível para Deus, enviando o seu Filho, morrendo em nosso lugar. Isto é o Evangelho. A graça, somente ela. Com ela alcançamos o reino, e não pela prática do jejum e da lei judaica. Aplicações práticas. Número 1, não podemos nos privar da liberdade de Deus em graça. Ninguém pode privar você de ser livre. Somos livres. Liberdade em Cristo. Isso não bate com a religião cheia de legalismos e de regrinhas. Número 2, podemos sim jejuar em alguns momentos. Isso nós aprendemos aqui, pois é um meio de graça para crescimento espiritual e adoração a Deus, mas não para tentar agradar a Deus por meio da fome, por meio do jejum ou de alguma penitência. Feche os seus olhos, vamos orar nessa noite, nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão gloriosa, a qual aprendemos sobre o que é realmente o Evangelho, que não cabe dentro da religião judaica. Obrigado, meu Deus, porque nós iremos orar e jejuar, mas para a glória do Senhor, não para a nossa própria glória. Não para mostrar que somos santos, mas para mostrar que só Tu és o Senhor. Abençoa esse culto nessa manhã e o culto que se seguirá à noite, na ceia do Senhor. Que possamos juntos ser abençoados, preparados e edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, hoje nós teremos a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Hoje é o primeiro culto, o primeiro dia, a introdução da carta de Paulo aos Efésios. Às 19 horas, nós já estaremos aqui cultuando ao Senhor e provavelmente às 19h40 já vamos iniciar a exposição da Escritura na carta de Paulo aos Efésios. Será uma saga aí de série de exposições, provavelmente até dezembro. Vamos trabalhar a carta de Paulo aos Efésios, vamos fechar a carta inteira, do capítulo 1 até o capítulo 6, observando o que a Escritura realmente nos ensina na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Deus abençoe os irmãos, vocês que nos acompanham pela internet, que Deus em Cristo abençoe vocês. À noite também vamos abrir uma nova live